Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós falaremos sobre, propriamente, o início da história da Igreja, chamada história eclesiástica. E assim como o nosso Senhor, ele foi perseguido desde o início da sua vida, Lembremos da matança dos inocentes promovida pelo rei Herodes, assim também será com a Igreja, A Igreja, como sendo o corpo místico de Nosso Senhor, ela também vai ser perseguida pelos inimigos de Nosso Senhor. Então, nós vimos nas últimas aulas como os judeus, E aqui, novamente fazendo a ressalva, Quando falo em judeus, não me refiro à raça, Nem poderia, Porque Nosso Senhor também fazia parte da descendência de Judá. Me refiro sim à religião, farisaica, que é o chamado judaísmo pós-bíblico. Então, esses judeus mataram Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, e evidentemente, então, a partir do surgimento da igreja de Nosso Senhor, que é a Igreja Católica, os judeus vão procurar matar a igreja também, desde os seus primórdios. Então, quando a gente fala na história da humanidade desses últimos 2000 anos, nós temos aí a Igreja Católica como sendo o centro dessa história. Nós não conseguiremos entender a história desses últimos 2000 anos sem entendermos a Igreja Católica, sem entendermos o que é a Igreja Católica. Então, eu estabeleci aqui no quadro, uma distinção que é primeiramente importante que a gente faça, Os judeus, eles vão procurar sempre, matar a igreja, assim como fizeram com o Nosso Senhor, eles vão procurar matar a igreja de duas maneiras. Uma maneira externa e uma maneira interna. Isso vai ser uma constante na história da igreja, nesses 2000 anos de história, Então, a maneira externa é a perseguição física. Então, nós falaremos depois dessa perseguição física, procurar matar a igreja assassinando os seus membros, assassinando os seus sacerdotes, assassinando a sua hierarquia e assim e destruindo a igreja, de forma externa. Mas também há uma forma interna de destruir a igreja. Essa muitas vezes é confundida por diversas outras maneiras, Mas é fundamental que se entenda que a maneira pela qual os judeus sempre procuraram destruir a Igreja Católica de forma interna é o chamado processo de judaização, Então nós vamos ler aqui na Sagrada Escritura, no Atos dos Apóstolos, este primeiro movimento de tentativa de assassinato, de destruição do corpo místico de Cristo, tanto de um jeito quanto de outro, tanto da maneira física quanto da maneira interna, pelo processo de judaização. Então, vamos lembrar alguns fatores aqui. Então, nós temos uma religião verdadeira, uma única religião revelada por Deus. E essa religião nós já falamos nas outras aulas, Que era a religião que prometia o Redentor, o Salvador da humanidade, aquele que ia abrir as portas do céu para a humanidade. E no primeiro momento, essa promessa ficou restrita a um povo. Esse povo seria da descendência de Abraão. Depois haverá uma sequência da descendência de Abraão com Jacó. Aí nós temos o povo israelita, o povo de Israel, a nação de Israel, E dessa nação de Israel é que virão as leis, As leis dadas a Moisés, Então, as leis mosaicas. E aí, finalmente, nós vamos ter o cumprimento dessa promessa, da redenção, na descendência de Judá, que era um dos filhos de Jacó de Israel. Então, aqui começa o grande drama, porque é a partir da descendência de Judá
que nós vamos ter, né, essa divisão, né, da história, essa divisão entre aqueles que seguiram, né, as promessas que Deus fez a Abraão, a promessa relativa à fé, né, e aqueles que procuraram fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus, e não se agradaram, né, daquilo que Deus lhes havia prometido e daquilo que Deus cumpriu como promessa. Estes buscavam fazer a sua própria vontade e, por isso, então, eles vão ser fautores, né, de princípios religiosos que, na sua aparência, mantinham os preceitos da revelação de Deus e da lei de Deus, mas externamente, através de suas práticas, eles tinham subvertido essas leis, tornando-as cada vez mais carnais. Carnal aqui, não digo no sentido, né, pecaminoso da palavra, mas eu digo no sentido materialista, né? Então eles conceberam uma religião, né, materialista, ou seja, aquilo que era a essência da religião, o que era de espiritual na religião, eles deixaram como coisa secundária e abraçaram então, né, uma religião materialista, né, uma religião superficial de aparência, o que em última análise, né, perde a essência de religião, né? Necessariamente não se trata mais de uma religião, porque a religião é aquilo que religa a Deus, né? Então aqui nós temos essa cisão. Então nós vamos ter aqueles que vão seguir a promessa feita a Abraão, a promessa da fé, e aqueles que vão, né, se preocupar mais com a letra. Então aqui nós vamos ter, né, uma diferença, né, entre a fé e a letra, né, a letra da lei. Então, esse judaísmo moderno, ele vai ficar preso a isso. Ele vai ser um judaísmo, né, preso à lei, à carne, ao mundo, né, e algumas prescrições da lei que eram, né, que eram prescritas unicamente para o povo judeu. Como, por exemplo, né, a circuncisão, né? E ao passo que aqueles que vão ver em Nosso Senhor Jesus Cristo o cumprimento, né, de todas as profecias e promessas do Antigo Testamento, né, estes vão constituir, não mais através da circuncisão, mas através da fé e do batismo, a Igreja Católica. Então a Igreja Católica será a consumação, né, de tudo aquilo que tinha sido predito do Antigo Testamento. Então a antiga aliança desfeita e agora o início de uma nova aliança, né, a nova e eterna aliança. Então aqui nós estamos falando de uma substituição, né. Ocorre que a seita dos fariseus, né, é que na realidade é cismática, né? Então, olha, isso aqui é muito importante a gente entender, né? Quem faz o cisma, ou seja, a separação da religião de Deus, né, são os fariseus e não os que seguiram a Cristo. Os que seguiram a Cristo seguiram a religião de Abraão. Por isso Nosso Senhor vai dizer, né, para os fariseus, né, que diziam assim: nós somos filhos de Abraão. Nosso Senhor sabia que eram filhos de Abraão, né, pela descendência, mas não pela religião. Nosso Senhor vai dizer a eles que na realidade eles são filhos do demônio, né, porque fazem as obras do seu pai, que é o demônio, né, que foi mentiroso e homicida desde o princípio. Então Nosso Senhor demonstra, né, já para os fariseus, a sua hipocrisia. E é por isso, então, que os fariseus são cismáticos, né? Eles inventam, criam uma nova religião, né? Ao passo que a Igreja Católica é a continuação da religião do Antigo Testamento. Então, citar novamente aqui, né, esse autor, Paul Johnson, porque eu insisto, né, é importante a gente entender isso daqui. Porque já vou contar as fontes disso daqui, desse pensamento, né?
judaizante, né? Então aqui o Paul Johnson é um autor inglês e um autor judaizante. Então eu vou ler para vocês aqui só o título do primeiro capítulo, né, deste livro, né, a história do cristianismo. E por esse pequeno título a gente já percebe o caráter judaizante, né? Eu já vou explicar. Então, parte 1, ascensão e resgate da seita de Jesus. Então, eles partem do princípio contrário do que eu acabei de explicar, né? Para eles, o farisaísmo é uma continuidade da religião revelada no Antigo Testamento, e nosso Senhor Jesus Cristo foi o fundador de uma seita, ou seja, ele era um cismático, ele criou uma seita, que foi denominada seita cristã, né? E iniciou um movimento, né? Então, se o Paul Johnson, que se diz católico, né? Se esse título dele aqui, se referindo à seita fundada por Jesus Cristo, se ele estivesse certo nessa análise dele, então os judeus também, né? Os judeus atuais também estariam certos, né? Nosso Senhor, na verdade, fundador de uma seita, um cismático, e que, portanto, mereceu a morte, por ter sido ele, né, contrário à lei dos judeus da época, né? Então, um blasfemador e aquele que teria se feito passar por Messias, né? Pelo Filho de Deus. Então, é claro que isso aqui é uma deformação da história, mas uma deformação judaizante. Então, vamos ver o que é, né, esse processo de judaização, né? Então, o processo de judaização, ele se dá exatamente em inverter essas duas maneiras, né, pela qual a nação de Judá, o povo de Judá, se dividiu, né? Então, esse movimento de judaização, ele vai se dar desde o princípio do cristianismo. Então, para que nós vejamos como a Sagrada Escritura diz claramente, né, que foram eles, os fariseus, que foram cismáticos, né, eles é que criaram uma seita e não nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui, né, na Sagrada Escritura, sobre o martírio, né, de Santo Estevão. Então nós temos aqui, né, uma perseguição física, né, e a morte, né, do primeiro mártir, né, Santo Estevão. Então eu vou ler para que a gente entenda aí bem, né?